Vamos ver aí. Comunista e vai na CCXP. CCXP. Como eu disse, esse vídeo do Link tem coisas interessantes nele e ele fala bem claramente no vídeo. Não gostaria que ninguém reagisse a esse vídeo dele, tá? Então não vamos reagir. O objetivo do vídeo remonta para um lugar interessante. Ele vai construindo a ideia de maneira interessante. Eu acho que a finalidade ali, o fim, que vai dar ruim. Eu acho que ele chega num lugar meio equivocado. Mas antes de começar o vídeo, você já conhece a Introdução ao Cinema? O curso mais charmoso do Brasil. O curso de cinema mais charmoso do Brasil. São 2 aulas novas todos os meses lá na plataforma por um ano de assinatura. Mas, Felipe, só 2 aulas novas todos os meses? São só 24 horas. Só, cara? Que isso? Tu quer mais o quê? Então toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, você terá todas as aulas já disponíveis na plataforma. Ou seja, aquelas aulas que eu já disponibilizei anteriormente vão estar lá. Você vai ter 1 ano de acesso com todas essas aulas, mais 2 aulas novas todos os meses. Olha quanta aula você vai ter, cara. Olha quantas aulas você vai ter. Que delícia. Mas o que você traz nessas aulas? Quais são os assuntos? Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Já tivemos aulas sobre neorrealismo italiano, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Textinho Walter Benjamin, que é, uma uva. Contra-interpretação. Enfim, cinema como espelho, cinema como olhar. Enfim, tem tudo lá. Voyeurismo, tem tudo lá. E tu tá aí e não se inscreveu ainda. Tá esperando o quê? Link na descrição do vídeo. Bora pro vídeo. Então assim... E aqui, fazer também o meu momento, né? Você já conhece os aulões de história? Por somente R$10,90 por mês, você pode acessar conteúdo produzido e roteirizado por especialistas, apresentado por mim, sobre várias temáticas diferentes. A gente está no processo de produzir mais aulas com a mesma proposta de 2 aulas novas por mês, a partir do mês de dezembro. Então você pode acessar os aulões de história clicando no link aqui embaixo da descrição do vídeo. Agora, com o meu retorno, essa produção vai, e a gente vai aprender. Não deixe de conhecer os aulões de história aqui no link da descrição do vídeo. Bora pro vídeo do Felipe. Ele constrói, por exemplo, a perspectiva da ideia do que é o nerd e de como o nerd está vinculado a uma perspectiva de um cara que busca por resultados imediatos, num estalar de dedos, como uma figura heróica, simplificada, sabe? Então, acaba votando em figuras como Bolsonaro, Milley e etc e tal. Ou seja, como a figura do nerd ao longo da história se transforma em mercadoria. Então, basicamente, o que o Link construiu ali no texto dele, no vídeo dele, que eu acho interessante, é justamente a perspectiva de que tudo no capitalismo se transforma em mercadoria, sabe? Tudo no capitalismo se produtifica, tudo no capitalismo se transforma em mercadoria. Inclusive a gente. E aí, a perspectiva do final do vídeo dele, como ele vai construindo... Só para fazer um comentário muito breve, eu assisti o vídeo do Link. Eu assisti o vídeo, né? Tava preparando uma crítica, mas aí várias coisas aconteceram. Eu resolvi dar prioridade para outras coisas, né? Um pouco mais relevantes e importantes do que essa discussão, que a meu ver é absolutamente infrutífera. Mas que é justamente o ponto de que, primeiro, não existe uma subjetividade nerd. Não existe uma subjetividade nerd porque se a gente trata a ideia de uma subjetividade nerd como um dado do absoluto, a gente ignora a própria materialidade das relações em que existem nerds diferentes para tipos de cultura diferente. A subjetividade nerd que o Link trata no vídeo dele é uma subjetividade nerd que tem um recorte. Tem um recorte de raça, tem um recorte de classe, tem um recorte de gênero. Muito específico. Por isso que tratar dessa subjetividade dessa forma, a partir de um dado de absoluto, é algo que é equivocado. Penso que é equivocado. E justamente porque se a gente trata, né, essa questão a partir dessa perspectiva, isso significa dizer, portanto, que existe uma essência nerd, tá ligado? Existe uma ideia de uma essência do que é ser nerd. Eu acho que não, né? Eu acho que a própria Perifacon é uma expressão de um evento disso, mas que remonta a muito tempo. Há muito tempo antes. É que é isso, o ideário que a gente tem daquilo que é entendido como nerd é um ideário de recorte da indústria cultural. E esse é um outro ponto que ele não toca, ele toca em poucos momentos do vídeo, né? Mas enfim. Essa ideia para dizer o que é crítica, qual é a função da crítica e tudo mais, e que é algo que a gente fala aqui.
Eu sempre falei pra vocês, a crítica é antítese no processo dialético do cinema, da arte, ou seja lá do que for que você vai criticar. É antítese. A tese posta no mundo é uma tese guiada por uma estrutura conferida por um modelo produtivo pelo qual estamos inseridos, o capitalismo. E aí aqui tem até uma outra questão interessante para poder adicionar ao que o Felipe está falando, que esse modelo de tese e antítese para a observação dialética é um modelo que tem uma perspectiva kantiana. Porque é um modelo que presume que existem objetos em separado, uma tese e uma antítese, e que a partir do choque desses elementos você forma uma síntese. Quando, na verdade, a dialética que os marxistas partem, né, e é uma dialética que, de alguma maneira, o Marx subverte do Hegel e transforma ela numa dialética materialista, não é uma dialética que presume a separação dos objetos em dois elementos que são separados em si a priori. São separados em si antes de eles estarem dentro do próprio ambiente. Porque a única coisa que pode produzir essa dita antítese ou essa crítica é a própria inserção dela dentro do ambiente em que ela está colocada. Tá ligado? Não se sinta burro, algum underline humano, porque isso é um conceito bem difícil mesmo. Se vocês quiserem entender mais sobre dialética e sobre o pensamento de Hegel, para que isso possa ser mais claro, eu recomendo muito o curso do meu camarada Eribaldo Maia, que tem um curso na classe esquerda sobre introdução à dialética e ao pensamento de Hegel. No classe esquerda, ele tem um curso ótimo, um dos cursos que mais vende na plataforma, porque ele é completíssimo, vale muito a pena conhecer. Sendo nós críticos, portanto, antítese nesse processo, nós reagimos a isso. Nós reagimos a isso. E, portanto, de alguma forma, desejamos incomodar. E nós reagimos a isso para que a roda gire, para que a roda continue girando, para que se produza síntese, da síntese a gente continue reagindo. Isso é histórico, desde a novela Vague, desde a galera lá atrás. Esse é o trabalho, essa é a função da crítica. Agora, conforme esse capitalismo vai avançando, cada vez mais as suas próprias contradições ficam ainda mais exacerbadas. Esse é o capitalismo tardio. Esse é o capitalismo no geral, né? Eu acho que isso é interessante para a gente poder analisar, porque quando a gente categoriza, né, momentos históricos do capitalismo, como o capitalismo neoliberal, o capitalismo tardio, a gente, na verdade, precisa lembrar que essas perspectivas de funcionamento são perspectivas de funcionamento que mantêm uma mesma estrutura que é a base do capitalismo, que é a mercantilização da vida, a precarização, o aumento da contradição entre capital e trabalho, né, do processo de precarização da condição de trabalho em detrimento do aumento da valorização do capital, da lucratividade. Isso é até uma coisa interessante, porque uma definição que o Link coloca de neoliberalismo nada mais é do que o próprio capitalismo. Os dispositivos e aparelhos neoliberais que são utilizados especificamente no neoliberalismo são aparelhos que não dizem respeito somente à precarização do trabalho, o aumento das horas, a formação de exército industrial de reserva ou qualquer coisa assim, porque isso são elementos datados básicos do capitalismo. O Marx está falando de exército industrial de reserva lá no século XIX. Ele está falando da jornada de trabalho lá no século XIX. Ele está falando do aumento dessa contradição no século XIX. Existem outros aparelhos ideológicos e outros aparelhos que fazem com que o neoliberalismo tenha recortes específicos. Como, por exemplo, a própria ideia do self-made man, a ideia da individualização das relações, do consumo da mercadoria como uma tradução da experiência humana, a destituição do papel do Estado na manutenção da vida, né? O discurso muito próximo do Friedman, porque é isso, a gente pensa em capitalismo, a gente pensa em Fordismo, né? A gente pensa nessa perspectiva. Que a gente acaba limitando essa ideia. E, portanto, se lá atrás o Marx já dizia pra gente que tudo no capitalismo se produtifica, se torna mercadoria, isso fica ainda mais evidente cada vez mais, conforme avançam as contradições do capitalismo. Perfeito. E nesse sentido, sim, nós, comunistas, nos tornamos, porventura, em determinados momentos, inofensivos ao sistema pelo qual nós combatemos. Mais do que isso, a crítica de cinema, crítica de arte, seja lá qual for, se torna inofensiva ao sistema pelo qual estamos inseridos, porque a crítica se transforma em mercadoria. Então, esse lugar é o lugar que eu tô de acordo, assim.
Real, tô de acordo com o que ele tá dizendo. Claro. Esse é um processo que caracteriza exatamente o elemento central das relações capitalistas, que é a mercantilização da vida e de todos os seus aspectos. Por isso que é um negócio que a gente bate na tecla, e aí é claro, né? Deu para ver bastante nas postagens que o Link fez no Twitter, em que ele falou tal, dizendo coisas sobre o meu trabalho que ele não conhece. Dizendo coisas a respeito da atuação de outras pessoas que ele não conhece. Porque, para além da gente estar fazendo um trabalho de comunicação da disputa dentro da indústria cultural, a disputa da indústria cultural. Porque a gente sabe que a indústria cultural ela é um aparato montado para que se crie um elemento de produção tão gigantesco, tão enorme, que vai fazer com que a gente, muitas vezes, seja utilizado como mercadoria ou como meio deles ganharem mais dinheiro. Mas isso é em qualquer circunstância. Isso é em qualquer movimento cultural inserida na lógica capitalista. Qualquer um. Qualquer um. É os comunistas, mas você pode falar que é o rap, você pode falar que é o funk, você pode falar que são os hippies, você pode falar de uma série de movimentos, e aí que está o problema da questão. Por quê? Porque a leitura que se faz a respeito dessa condicionalidade é uma leitura que esbarra no limite da identidade. Esse é o problema. Porque para além de ser um comunista da internet, faz o conteúdo, não sei o quê, estamos organizados em organizações comunistas. E isso presume uma outra forma de funcionamento que inclusive impacta o trabalho, impacta as decisões que a gente toma. Impacta, mas não são dependentes. Porque o meu trabalho é esse aqui, comentarista de cultura, comentarista cultural, o debate, fazer fala, arrumar briga na internet, ser uma pessoa pública. Esse é o meu trampo, que está em consonância com determinados valores e projetos políticos dos quais eu acredito, mas que não são coisas que se projetaram a partir do projeto. É o oposto. O projeto se projetou a partir dessas convicções, a partir desse lugar, entende? Não a partir de um processo em que essa identidade comunista tenha feito alguma coisa e aí ela per si produziu. Não, não é à toa que nós estamos expandindo a nossa atividade para outros campos, para outras atividades que dialogam exatamente com determinadas necessidades que são colocadas no movimento, tá? Agora, como o crítico deve reagir a esse mundo posto que o transforma em mercadoria? Aí que tá a questão. Nós devemos sim continuar nos mantemos sob essa posição de antítese, portanto anticapitalista. Agora, é o que o Mark Fisher já dizia pra gente, quando ele fala lá sobre a questão do tudo no capitalismo, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo e tudo mais, e ele vai dizer que, na medida em que se transforma em mercadoria, o cinema, a arte se transforma, e toda a ideia anticapitalista se transforma em inofensiva. Pô, é isso. Então, gente, e aí volta pro Adorno. A indústria da cultura é autoritária, Perfeito. portanto está em todas as esferas da vida. Perfeito, perfeito. Como escapar? Como escapar? Não escapa, cara. Não escapa. Aí, isso pressupõe dizer que nós críticos devemos simplesmente então parar de fazer? Ou acreditar então que nós devemos ficar falando para meia dúzia de pessoas? E crer que, na medida em que nós estamos falando para meia dúzia de pessoas, usando formatos que porventura pode não chegar em outras pessoas, nós estamos sendo antissistêmicos? Calma! Não é assim que funciona. Perfeita. O formato React, tal como o formato que o Link usa, são tão mercadoria quanto. São tão inofensivos quanto. Porque essa é uma outra percepção também, né? O React, ele não é... A forma como o Link colocou várias vezes o trabalho do React, fica parecendo que o trabalho, ele tá esvaziado de produção e de sentido, quando na verdade é justamente um trabalho de comentário. É um trabalho de debate. E a questão é justamente essa. O que é vinculado como renda ou como ganho a partir da publicação desse trabalho não é o conteúdo do Felipe, nem o conteúdo dele, nem o conteúdo do Jones. Os conteúdos deles servem como base para que se façam as críticas, para que se façam os apontamentos, as concordâncias. É aí que está a fonte do trabalho. Porque ele dizer que essa é uma forma neoliberal de trabalho, não sei o que lá,
significa negar todo o processo que existe de estudo, de leitura, de compreensão daquela questão, entendeu? De todo o processo de acúmulo de trabalho que vem antes do React, que é o trabalho permanente de estudo, que é o trabalho permanente de atualização conceitual, de leitura, de compreensão dessas questões. É um outro problema. O problema é só basear a produção no React também, né? Não acho que seja nenhum problema. E faço aqui o desafio. Tente produzir somente React. E veja se é fácil. Porque se as pessoas assistem, se as pessoas veem aquilo e elas enxergam um determinado valor, alguma coisa que faça chegar ali, a questão que se pergunta, no meu caso, sobre a produção unicamente de React, não é isso que eu quero para o canal. Mas não tem nada a ver com a facilidade. E a questão é essa. Em um mundo precarizado do trabalho, de várias coisas, como que eu consegui, como que foi a forma que me foi possível alcançar o tamanho que foi alcançado, a produção que foi alcançada, trabalhando em 2 escolas, no meio da pandemia? O React. Ramos Du, não diria que é necessário. Eu diria que vai depender de cada linha editorial. Vai depender do que cada projeto quer. E esse é o cerne da questão. Esse é o ponto central da questão. Por quê? Porque alguns canais vão se manter assim porque funciona. E aí a pessoa vai julgar, falar, não pode. Por que não pode? Gente, de novo, o vídeo que a pessoa posta é um vídeo que ela vai postar independentemente da minha atuação ou não. O que as pessoas veem no canal e assistem não é o vídeo da pessoa. A galera não vai pro canal do Primo Rico ver o vídeo do Primo Rico. A galera vai pro meu canal assistir os comentários, as bobajadas e as coisas sobre aquele conteúdo. Por isso que toda vez que existe essa dinâmica, a questão é, se o cara não produzir o canal, ele vai ficar sem dinheiro. E o problema é dele, tá ligado? O problema é dele. Porque ele vai ter que produzir de qualquer forma. Porque eu, o Felipe, o Jones, o Link, somos trabalhadores precarizados do YouTube. Acabou. É isso. Entendeu? É isso. Agora, é uma perspectiva que enxerga o trabalho sob uma dimensão limitada. Porque qual que é a diferença financeira que isso gera para as pessoas? Qual que é? O modo de ganhar anúncio para um e para outro é diferente, mas vem da mesma fonte. Tem como... E aí o negócio é esse. Qual que é o público que o Link quer pegar? Qual que é? Que é igual o Felipe falou. Tem formato para tudo quanto é gente. Tem formato para qualquer pessoa que queira assistir. Tá ligado? Vai depender de cada linha editorial. Vai depender de cada processo. Uma coisa, exatamente. Quando é canal grande reagindo a outro menor, muitas vezes até ajuda. Sem querer, né? Da mesma maneira como para a gente crescer, a gente reagiu a canais maiores que os nossos para poder ganhar notoriedade. E é aquela coisa, tem um problema também, né? De achar que existe uma originalidade em absoluto na obra. Não existe. A originalidade celestial não existe. Tá ligado? Não existe obra original. Não existe. Essa que é a parada. Então, assim, eu gostei da construção do vídeo dele, porque ela remonta, de fato, o processo de construção da arte, da crítica, inclusive, como mercadoria. Isso é verdade. Nós nos transformamos cada vez mais em mercadoria. E mais do que isso, o crítico vai assimilando esse processo, inclusive adotando essas práticas. Então é a estrelinha, é o Rotten Tomatoes, é o Metacritics. Então você vai apagando a figura do crítico para atribuir uma nota para um filme. Então o crítico ele é reduzido a uma nota. Por quê? Porque a nota é fácil de se vender. É fácil vender uma nota. Ela pode ser feita em escala. Essa questão, ela pode ser feita em escala. Difícil vender a ideia. É difícil vender uma ideia. Sobre o filme, sobre a arte, sobre seja lá o que for. Fácil é vender. E aqui, Ramos Du, uma outra questão que vale muito a pena refletir. A profundidade não é sobre o formato. É sobre o conteúdo que é presente naquele formato. Tem reacts que são reacts de reflexão e aprofundamento. E tem outros que não. Eu sou a favor de outros formatos, de outras formas de se apresentar o conteúdo, porque o público tem outras formas. Mas não porque o conteúdo em si é esvaziado. Tanto que
É uma perspectiva. O meu camarada Godin me falou uma vez e me pegou forte, eu fiquei pensando nisso, que é, muita gente considera o React, ou esse formato, um elemento agitativo. Mas o quanto de conteúdo e de reflexão não é produzido aqui? Quanto? Godin me pegou forte. Me pegou forte. É que o filme é 5 estrelas, é nota 10. Porra, então eu tenho que assistir. É fácil vender um filme que está escrito ótimo, omelete. Fácil vender. Porque enquanto mercadoria é mais interessante pro espectador chegar lá e ver. Pô, nota 5, então tem que ver. Eu quero saber se eu tenho que ver ou não. Não quero saber o que envolve o filme, o que está inserido nesse filme, quais são as condições materiais, qual é a técnica utilizada, como é feito. Não, nada disso importa. Eu quero se vale a pena ou não vale a pena assistir. E aí a crítica é reduzida, é simplificada, melhor, é superficializada aos interesses do mercado. Mas esse é um processo, desde sempre, na verdade. Desde que o capitalismo é capitalismo, de transformar as ideias em anticapitalistas ou críticas em mercadoria. E, portanto, torná-las inofensivas. E aí, quando o Link, no final das contas, diz que os comunistas da internet, que fazem react e tudo mais, eles são inofensivos, etc e tal, ele tem razão, de certa forma, quanto à nossa inofensividade dentro do sistema atual. Caso fôssemos ofensivos a esse sistema, nós nem estávamos aqui, gente. Perfeito. Real. Se a gente fosse ofensivo... E digo mais, a gente ainda é gerador de lucratividade para esses lugares. E justamente por quê? Porque a gente não tem escolha, tá ligado? É isso. O trabalho de propaganda desses meios nisso conduz a isso. Para o sistema pelo qual estamos inseridos, a gente nem estava aqui, porque quem comanda os meios de comunicação e, portanto, os meios de produção também, em termos de internet, são as Big Techs. Se o nosso discurso fosse de alguma forma ofensivo a esse sistema, nós não tava aqui. Nós não tava aqui. Mas nós tá. E por estarmos, isso demonstra que o nosso conteúdo ainda é inofensivo nesse sentido, porque ele se produtifica, se transforma em mercadoria. Mas eu discordo. Não é porque o conteúdo passa pelo processo de mercantilização que ele se torna necessariamente inofensivo, né? O processo de mercantilização não tem a ver com essa perspectiva racional ou condicional que alguma empresa ou algum lugar vai ter a respeito daquele conteúdo. Ele não é inofensivo porque ele se transforma em mercadoria. Ele pode se tornar inofensivo se ele se tornar conteúdo sem atuação. Aí sim. Aí sim. Aí ele foi mercantilizado e retirado o papel político que ele tem. Porque senão, vamos lá, pensar a mesma coisa, gente. Um livro como O Capital, do Marx, é uma mercadoria. Não há discussão em relação a isso. O livro é inofensivo por ser uma mercadoria? O livro é inofensivo porque é uma mercadoria? Não. Porque não é sobre a mercadoria. Não é sobre a mercadoria como uma forma absoluta e que define o caráter das coisas. A forma mercadoria é a forma básica, celular do capitalismo. Por isso que as coisas tendem a se transformar, as relações se mercantilizam. Por isso, significa dizer que o Manifesto Comunista é um livro inofensivo? Ele é uma mercadoria. Ele é inofensivo? Fica a questão. Vocês sabem a resposta. Vocês sabem a resposta. Não é inofensivo. Não. O livro é inofensivo porque ele não faz nada. Ele, enquanto um objeto, né? Porque essa é a questão que acho que parece que não está clara. Pelo menos parece isso. Isso aqui é um objeto. Isso aqui não apresenta a ameaça per si. O que apresenta a ameaça é a forma de como a gente se relaciona com o objeto. É isso que produz um caráter ameaçador, de alguma maneira. É como essa relação é estabelecida independentemente do quanto ela se mercantilizou ou não. Ah, tudo bem. Se você jogar o capital na cabeça de alguém, é um pouco mais ofensivo. É facilmente transformado em mercadoria. Agora, nós, enquanto críticos e
no meu caso, comunistas também, estamos inseridos na estrutura capitalista pelo qual é vigente. Temos que jogar a regra do jogo. Não tem jeito. Ele até fala um pouco sobre isso ali no meio do vídeo, de como até mesmo no processo revolucionário as estruturas do modelo anterior, elas permanecem de alguma forma e tudo mais. E mais do que isso, estando nós inseridos no sistema capitalista, nós devemos nos associar, de certa forma, a essa estrutura, porque não tem como simplesmente sair dela. Não é assim que funciona. Não tem como nós nos isolarmos no meio da floresta e acabou, pronto. E aí é uma outra questão, né? Um negócio que eu acho que é muito interessante pra gente poder refletir, que é justamente pensar o que é a crítica. Porque em todo momento que o Link aborda lá no vídeo dele sobre a crítica, ele fala que o crítico não tem espaço, que o crítico isso, que o crítico aquilo, que ele não tem espaço, a pergunta que se faz é: quem é o crítico? O que define alguém como o crítico? Porque o crítico, partindo novamente desse lugar de uma posição que existe em abstrato, o que ele significa? O que é o crítico? Aquele que elabora a crítica. Mas como se elabora essa crítica? Como se faz isso? O crítico é aquele que critica? O que isso significa? Não significa nada. A Jovem Pan é cheia de críticos. A Globo é cheia de críticos. O que isso significa? Por quê? Isso mostra muito bem a posição de alteridade, de diferença que é produzida por esse discurso. Existem os críticos legítimos e autorizados e aqueles que seguem determinações que são feitas pela minha própria ideia do que é um crítico. Aí acabou, né? Porque se você arbitrariamente define o que é um crítico sem fazer esses recortes e entender as relações materiais que existem por detrás daquilo, a questão política, como aquilo, blá, 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 você cria um fantasma. O fantasma da crítica. O fantasma da crítica. Sim, existe uma diferença grande entre críticos e quem faz recomendação de consumo. Sim, isso existe. Isso precisa estar claro. E a questão é que o que é colocado ali no vídeo dele é que os comunistas não se apresentam como críticos porque são convidados ao evento. Justamente porque são inofensivos. Mas percebe a falha do raciocínio? Porque não condiz, não percebe que a vida está além da CCXP. Que a crítica que existe por esse trabalho, pelo trabalho do Felipe, pelo trabalho dele, pelo trabalho de todo mundo, é algo que ultrapassa a dimensão dos eventos em que esses discursos ou essas perspectivas são mercantilizados. É achar que a crítica é um lugar aos céus, é um lugar celeste. CCXP, maior evento de boy da porra, caro pra caralho. Capivara Multiversal, vou te dizer, de novo, a gente precisa fazer o recorte disso. É um evento cuja entrada é cara, sim. Ela é cara, ela não é plenamente acessível. Mas a questão é que tem gente que para aquilo é tão importante que junta dinheiro o ano inteiro para ir para aquele bagulho, porque aquilo significa alguma coisa. Infelizmente isso não é algo passível e realmente feito para todo mundo. Agora, a gente achar que uma entrada de... E aí é isso... Ah, o ingresso, não sei quanto é que custava o ingresso básico, custava R$300, sei lá, vou chutar um evento aqui, R$300. R$300 é um valor de boy? Não, R$300 é um valor de consumo de classe média. É que a nossa situação é tão bosta, é tão lixo, que isso virou consumo de boy. Virou uma associação ao luxo, e não é luxo. Não é. Só que a nossa perspectiva é essa, de achar que uma coisa que seja um pouco mais cara, ela é automaticamente um sinal de uma diferenciação social tão grande que coloca essas pessoas em categorias diferentes. Os trabalhadores fudidos e os playboys. Teve gente no meu Twitter falando que professor de escola particular é boy. É boy porque trabalha em escola particular. Olha o nível do rebaixamento disso. Tá entendendo? Olha o quanto essa lógica ela é rebaixada. Porque ela presume, e novamente, ela essencializa, ela idealiza uma ideia do que é um trabalhador, do que é um boy. Sem levar em consideração qual que é esse contexto.
em que esse boy ou esse trabalhador estão inseridos. Percebe? Percebe o problema da lógica aí? Sabe? Não é assim que funciona. Mas pra ser ofensivo tem que um dia começar de alguma forma. Então, pra ser ofensivo tem que começar de alguma forma. E é isso que a gente faz. Nesse momento, é claro, somos inofensivos. Nesse sentido. Mas o processo de organização, ele pode e deve ser ter na internet um meio. E a disputa de formato... A disputa de formato está intimamente relacionada a esse processo. Porque não adianta. Qualquer formato que você use na internet, independente dele qual seja, ele será prodigificado. Não adianta. O formato que o Link usa, o formato que eu uso, o formato que o Gaiofato usa, o formato que o João usa, qualquer um deles se transforma em mercadoria. E, portanto, nesse momento, é inofensivo. É inofensivo. Inofensivo ao ponto de sermos chamados para participar de uma CCXP. Não eu, no caso. Estou falando assim, de nossa comunidade. Porque sim, a CCXP é um grande mercado. Onde as pessoas pagam para pagar mais. De fato é. De fato é. Agora, isso não significa que lá dentro as pessoas não se organizem em torno de uma ideia, em torno de alguma coisa. Que pode ser... E aí, quando eu digo isso, é quase como dizer que a CCXP é um meio ali desses encontros. É um meio desses encontros. Que vai promover ideias à direita e à esquerda. E aí, quando a gente diz que nós estarmos ocupando esse espaço é interessante, não é como se a gente estivesse dizendo que a gente está lá porque a gente vai mudar a estrutura da CCXP. Vai dominar a CCXP. A CCXP vai virar um grande âmbito comunista. Não é isso. A gente sabe que aquilo ali é um grande espaço de venda de mercadorias. A gente sabe que aquele é um grande espaço da própria estrutura capitalista. A gente sabe. Só que a gente joga a regra do jogo. A gente tem que jogar a regra do jogo. Então, assim, eu acho que no vídeo do Link tem um pensamento interessante no sentido da formação ali, da construção do pensamento. E eu acho também que tem alguns problemas, né? Porque tem alguns momentos que ele usa um conceito Foucaultiano, né? Que é o conceito de dispositivo, e ele diz que o celular é um dispositivo. Isso está conceitualmente errado. O celular é uma ferramenta pelas quais os dispositivos ideológicos do poder fazem o seu processo de capilarização e de informação sobre as coisas. O dispositivo é a escola. O dispositivo é o hospital. É a mídia. É a prisão. São, como o João falou naquele vídeo que a gente reagiu dele lá no Desce a Letra, os aparelhos ideológicos do Estado. Exatamente. O Rei 3K. Imagina um moleque que nunca teve contato vendo o João Carvalho com o Load, bonezinho do One Piece, foi esse martelo. Sim, é uma forma de criar aproximação. Felipe, um beijo, seu lindo. Esse vídeo tá do caralho, tá? Tá muito bom. É uma forma de criar essa proximidade. Porque é aquele negócio, a gente tá no meio da selva. A gente tá no meio de um processo de uma trincheira inimiga. Que não significa que a gente pode jogar pequenas doses de presença, de experiência, de participação. Tá ligado? Senão a gente fica nessa. Vamos fazer a crítica. Vamos criticar. Vamos criticar tudo. Vamos fazer a grande crítica. E aí? E aí? Tá ligado? Que vai... Inclusive, o Felipe tá aqui no chat. Apontamentos muito bem-vindos, tá? Que é isso. Pode fazer react, pode fazer o que vocês quiserem. E ó. Vai muito na direção desse... Mas você não acha que para estar nesses eventos é preciso rebaixar o discurso? Eu acho que não é rebaixar o discurso. Eu acho que significa conseguir produzir algum tipo de lógica de reflexão de pensamento que não necessariamente desemboque no comunismo. Porque eu não estava lá para falar sobre o comunismo em Neo Gênesis Evangelion. Rebaixar o discurso é dizer que a gente tem que apoiar o governo Lula com o arcabouço fiscal. Isso é rebaixamento. Rebaixar o discurso é dizer que um trabalhador só é trabalhador de verdade se ele é sempre um fudido. Isso é um rebaixamento de discurso. Rebaixar o discurso significa ser contrária a uma convicção revolucionária. Contrário a isso. Ou em
contraposição a isso, né? Uma posição política conservadora, reacionária. Mas a questão é que eu fui convidado para estar lá para falar sobre Gênesis Evangelho. E acabou. Rebaixar o... Perfeito, que cara, Léo. Rebaixar o discurso é se recusar a ocupar espaços porque eles não são legítimos o suficiente. Isso é um rebaixamento federal. Do dizer o que é o crítico, que mais uma vez o crítico é antítese, o crítico reage ao que está posto e, portanto, incomoda o que está posto. Mas cada vez mais no capitalismo tardio, as contradições do capitalismo ficam ainda mais exacerbadas. E até mesmo a função do crítico é dificultada, é marginalizada. Ele bem diz, lá dentro da CCXP é difícil enxergar críticos. É mais fácil perceber dentro da CCXP os recomendadores guias de consumo. Sim. Mas isso não significa dizer que, porventura, um crítico não possa furar essa bolha, inclusive se utilizando de formatos que antes não eram usados. Entendeu? A gente falou sobre isso lá no nosso vídeo sobre a crítica se utilizar dos novos meios, das novas ferramentas e tudo mais, né? Vocês lembram desse vídeo. Então, quando a gente passa a se utilizar desses meios para permanecer transmitindo o nosso conteúdo, a gente chega a mais pessoas. É claro, perfeito. Permanecerá o nosso discurso sendo inofensivo até que consigamos, porventura, organizar a classe. Então, sim, a crítica é antítese. A crítica reage ao que está posto. Mandaram uma reflexão muito interessante. Isso me lembra da RPG Com, da palestra sobre negritude no RPG. As pessoas só querem chamar pessoas pretas para falar sobre negritude, sendo que isso é racista também. Perfeito. Chamar comunista só para falar de comunismo, foda-se, também não é bom. Assim como uma pessoa preta não tem que ficar presa a falar só de negritude, um comunista não tem que ficar preso só falando de comunismo. Perfeito. Mas não adianta. Porque isso é essencialização. Isso é a produção de um idealismo, é a produção de uma posição que sustenta um determinado lugar, que é o lugar, por exemplo, da negritude, da racialização. É o lugar de observar aquele sujeito como um sujeito apartado das outras relações, apartado das outras dimensões políticas e históricas, e somente como uma pessoa cuja única característica ou única contribuição é o fato de ser negro. Ou, meu caso, você fala, vai falar sobre comunismo. Eu falei pro Lodi, pro Kitsune, falei, gente, não, eu falei isso pro Lodi, pro Kitsune, não. Gente, não quero falar sobre comunismo e Neogênesis Evangelho. A minha ideia não é ficar forçando, sabe, entochando o conteúdo de, não, olha aqui, o Shinji é o Lenin, sabe? Essas aproximações que não fazem nem sentido com o sentido político da obra. Mas é de fazer comentários e aproximações e eventualmente, quando for cabível, fazer esses links, né? Fazer essas aproximações, esses links. Não adianta a gente ficar reagindo ao que está posto para meia dúzia de gato pingado. Não adianta a gente ficar reagindo ao que está posto se utilizando os mesmos formatos pretéritos e não falar para ninguém. Falar para o nosso círculo. Eu quero falar com geral. E seguirei querendo falar. Quero me aproximar, como disse, dos comunicadores de cinema como um todo. Quero me aproximar de Carol Moreira, quero me aproximar de Otávio Gá, quero me aproximar de PH Santos, quero me aproximar de Link. Porventura, se ele, caso queira conversar, quero. Inclusive, mais uma vez, gosto do conteúdo dele, apesar das críticas. Isso eu acho que é normal. Tem um ataque ali desnecessário no meio, tipo, aqui a gente faz trabalho de pesquisa de verdade, não faz react de episódio de One Piece, não tem necessidade desse tipo de coisa, sabe? Mas é isso. É um vídeo muito bem construído, historicamente, bem construído e interessante nesse sentido, mas é quase que o vídeo ele caminha pra um lugar tipo assim, não tem o que fazer, não vamos fazer, sabe? A crítica tem que incomodar. E se ela não incomoda, ela não é crítica. Então acabou a crítica. Acabou. Acabou, exatamente, acabou. Ó. Apaga a luz aqui, ó. Pessoal, valeu aí, viu? Ó.
Valeu por tudo. É nóis, hein? Até a próxima. Muito obrigado, né? A gente fez essa live mais importante, porque ao mesmo tempo é a live que a gente ia lançar a identidade visual e também a live que a gente anuncia o fim dos trabalhos, né, no canal, porque a nossa crítica não incomodou direito na CCXP. Então, muito obrigado a todo mundo que esteve nessa jornada com a gente, né? Valeu, tamo junto. Agora eu vou lançar o canal Gustavinho Gamer RGB 3.5 Turbo Master 6. Acabou, vazou. A crítica morreu. Sabe? É ironia, tá, gente? Porque no capitalismo, sobretudo no capitalismo tardio, é ainda mais e cada vez mais difícil o processo de incômodo disso tudo. É o Mark Fisher, mais uma vez, pra gente, dizendo que na medida em que o cinema e a crítica de cinema se transforma em mercadoria nesse sentido, crítica de cinema, de arte, se transforma em mercadoria, ela se transforma em inofensiva. Agora, então a crítica de cinema não pode ser mercadoria, então ela vai ser o quê, gente? Porque como é que a gente vive? Saca? É aqui que tá a questão. Não dá pra gente pressupor a ideia idealista de que a gente tem que fazer as coisas e não ganhar dinheiro. A gente trabalha, isso aqui é nosso trabalho. A gente vende a nossa força de trabalho pra internet, pro YouTube, pra Twitch. Nós somos explorados por esse sistema também. Nós estamos jogando a regra do jogo. Então, assim, o nosso discurso, por mais que nós reajamos ao mundo posto, reajamos ao capitalismo, inclusive, e, portanto, tentemos trazer ideias anticapitalistas, a princípio, é o jogo que a gente vai jogar. Nós somos inofensivos a princípio. E é isso. Vambora. E no momento em que deixemos de ser inofensivos, pode ter certeza, a gente não vai estar aqui. Isso é forte, viu? Isso é forte. A gente não vai estar aqui na internet. Não vão deixar a gente falar. Sabe? Agora, eu acho inocência acreditar que quem faz react tá jogando a regra do jogo e, portanto, é neoliberal e etc e tal. E quem não faz, não. Aí tá sendo... Aí é crítico. Aí é o crítico de verdade. Aí é o trabalho de verdade. Né? Uma posição academicista pra caralho, né? Posição que acho que existe uma separação muito arbitrária, muito idealista do que é o trabalho de agitação e propaganda. Tá incomodando. Não tá incomodando. Não tá incomodando, cara. Às vezes eu acho que o Link também detesta o capitalismo, só que ele não consegue enxergar a superação. Eu também acho. Eu acho que ele tem... As leituras deles, o que ele fala, vai muito na direção de compreender as contradições capitalistas. Não é questão de detesta porque o comunista ele não parte desse pressuposto do detestar o capitalismo, não é isso. É enxergar que há necessidade de superá-lo. Porque ele produz contradições. Só que eu acredito que vai muito nessa direção. O Link, ele... ou seja, revolução. Eu acho que vai muito nesse lugar. O Link, ele tem um pensamento que vai muito nessa direção. Acredito eu, tá? Posso estar sendo precipitado, mas que vai muito nessa direção do... É mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo. Eu acho que é aquela coisa, né, gente? Não é porque alguém tem um pensamento nihilista ou não enxerga uma perspectiva de solução que isso deixa a pessoa imune a cometer erros e fazer análises precipitadas e equivocadas de determinados processos. Eu acho que é para além de um elemento nihilista, né? Ele é nihilista, ou ele não vê solução e por isso ele faz uma crítica merda, uma crítica problemática em muitos sentidos. Não são duas relações causais, né, gente? Não são. A pessoa pode ser perfeitamente, né, desesperançosa com essa questão, tá ligado? Desesperançosa e ter todos esses apontamentos e tudo mais, e fazer uma crítica que tenha mais sustentação. É perfeitamente possível. Ninguém tá livre do equívoco do erro, tá? Ninguém. Assim, eu sei que a contradição está aí, mas não tem como fugir. É isso.
Então, mais uma vez, sim, a crítica é crítica ao que tá posto. Acho que esse debate sobre gibi ser literatura também reflete muito essa posição, né? A literatura como o lugar celestial, sagrado, né? Esse panteão, essa coisa que expressa as ideias de um tempo. E o gibi não. O gibi não, né? Eu vi a live dele no domingo, 2 horas de gente afetada com o comunista. Uma pessoa fez uma pergunta séria. Como faz para construir a crítica e a alternativa ao capitalismo inserido dentro do mesmo sistema? Essa ele não respondeu. Constrói essa áurea de iluminado do conhecimento com suas críticas, entre aspas. No fim é um cara afetado que tem seus desafetos e vai para cima. Se hoje um dos desafetos falar sobre a importância de beber água, ele corre para gravar vídeo, que Coca-Cola é mais gostosa. Assim, eu não sei, sabe? Qual é que é? Não sei. E eu não me importo. Sendo bem sincero. Não sei qual é a questão. Não sei qual é o problema. Cada um sabe o que faz. Cada um tá no corre que tá ligado que tá. Muita sorte pro trampo. Muita sorte pra correria. Espero que seja boa. Mas é aquela coisa. Quem solta muito veneno acaba sendo envenenado. Não dá pra ficar de semanas falando besteira, falando coisa que não sabe, análise equivocada, de indiretinha, né? E ficar jogando pro público, porque é isso. Joga pro público e o público faz o trabalho. De ir lá jogar, de ficar enchendo o saco, de ficar alimentando os trolls. E depois, não, veja bem, aonde eu fiz isso, né? Meu Deus, não sei o quê. Não, aí não dá. É aquele negócio, né? A gente escolhe quem a gente quer responder e a gente escolhe quem quer estar do nosso lado. Simples assim. Não quero perder a minha paciência e o que eu preciso fazer com isso. Por isso que o vídeo do Felipe caiu que nem uma luva, porque exprimiu essas principais questões, essas ideias. Eu acho que é isso, gente. Entender que nem todo mundo tem que ser amigo. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Eu não preciso agradar o público do link. O link não precisa agradar meu público. Não tem essa relação de obrigatoriedade. Não tem. Tá ligado? E se tiver que tretar para poder falar de conceito, para poder falar de posição política, de conteúdo, vai tretar. Porque as pessoas são forjadas. As pessoas são forjadas no debate, na discussão. É assim que as linhas conseguem ganhar a sua sobreposição sobre as demais. É o debate. Forjados na guerra! Entendeu? É o debate. Gustavo, com esse lance de jogar o jogo, não tem a chance da gente moderar o nosso discurso e cair para a direita? Vide Boulo, Freixo e todos que participam das eleições burguesas? Não. Jogar o jogo é diferente de seguir todas as regras que são impostas pelo jogo. São coisas distintas. Dá para jogar o jogo e não seguir todas as regras. Isso parte necessariamente de uma diferença de caráter político. É isso. Não tem como a gente não jogar o jogo. Não tem. Eu não tenho como virar um anjo enterrado num vulcão. Não tem, tá ligado? Não tem como fazer isso. Mas dá pra gente subverter. Não o jogo, mas como a gente joga. Entendeu? Por isso que não. Porque cair pra direita, muita gente não cai pra direita e joga o jogo por muito tempo. O caso do Boulos e do Freixo é porque esse giro à direita já era anunciado. A gente falou disso há muito tempo. Há muito tempo. A gente veio falando sobre esse problema, né? Do apaziguamento do discurso e tal, justamente como um sintoma que tem a ver com a linha política, entendeu? E agora é o que falaram ali. A gente não via treta e não via desavença e não via briga e coisas assim, porque não e ainda não existe. Temos que ficar atento a isso. Isso aqui ainda é muito pequeno pelo que a gente precisa. É muito pequeno. Mas as diferenças passam a aparecer. E eu não vou me forçar, nem enquanto pessoa, nem enquanto profissional, a ser amigo de ninguém. Não tenho que agradar ninguém. Ninguém tem que agradar ninguém. Deixar a pessoa feliz. A galera de vez em quando posta guerra entre nós, paz aos senhores. Sabe? Gente, camisetinha da União
É um negócio que não existe. Não existe. Tá? Todo mundo é adulto, quase todo mundo é maduro, quase todo mundo consegue se defender e fazer essas discussões. Se você não tanca a discussão, o questionamento, se você não tanca a contradição para poder apresentar uma crítica, apresentar uma superação, aí é foda, né? Ninguém tem que ser amigo de ninguém. E tá tudo bem, gente. É isso, tá tudo bem. Não significa que eu odeie ninguém. E pode significar que eu odeie alguém. Mas isso é um problema meu, que diz respeito a mim. E que reflete nas discussões que eu levanto. Mas que não pode ser o elemento chave desse processo. Mas o que está posto, a estrutura, portanto, molda nossas relações de trabalho. E a indústria da cultura, pelo qual a crítica faz parte, está inserida nesse contexto. Não tem jeito. Quando eu vou no Brochada Sinistra, o Magal tem que me convidar. A indústria da cultura é autoritária, está em todas as esferas da vida. E a CCXP, uma ferramenta, uma engrenagem desse processo da indústria da cultura. Aí vai dizer que a gente não tem que estar lá dentro? Porque se a gente estiver lá dentro, significa que a gente não está incomodando? Porra, então eu posso dizer o mesmo, então, de que se estamos dentro de um YouTube, trabalhando dentro de uma Big Tech, é porque não estamos sendo ofensivos, porque somos inofensivos. E é verdade. Tanto quem vai para a CCXP, como quem trabalha no YouTube, quem trabalha no TikTok, quem trabalha em qualquer rede social que for. A CCXP é tão ferramenta do capitalismo e tão transformadora de mercadoria ao crítico quanto a internet é. Quanto o YouTube, quanto as Big Techs são. Nossa, que vídeo foda, hein? Então, se a crítica deixa de ser crítica dentro da CCXP, ela também deixa de ser na internet. E aí cabe a crítica o quê? Folhetim? Eu até concordo que sim, de certa forma. Né? Inclusive, desde sempre, Lenin já trazia isso pra gente, né? Essa perspectiva onde jornal. A comunicação impressa ela é interessante porque ela é difícil de ser censurada. Né? Então ela acaba sendo um espaço de combate ativo. Mas na contemporaneidade, gente, não estar na internet é não ser visto. Então é isso. Muito bom. Nós compreendemos o processo de transformação de mercadoria de alguns dos nossos discursos, e nós sabemos disso, mas isso não significa dizer que nós não devamos jogar o jogo que está posto. Não é assim que funciona, tá? Mais uma vez, agora de verdade, curtiram o vídeo? Ó, curtam o vídeo, hein? Comenta aí o que vocês acharam dessa discussão. Acho que é um negócio que dá bom pano. E uma exposição muito boa, né? Eu acho que traz algumas reflexões excelentes sobre essa questão. Para além só de um moralismo, para além só de uma definição arbitrária do que é ou do que não é o trabalho do outro, né? Que a gente pode expandir para além daquilo que é entendido como senso comum. Né? Muito, muito, muito bom. Tá? Se inscreva no canal do Felipe Leão, dê uma olhadinha no curso dele de cinema, porque é o fino do fino.